Bom, os cientistas, quando fizeram experimentos, perceberam que alguns fatos ficaram muito evidentes em todos os experimentos que eles fizeram. Esses fatos aqui eu vou chamar de fatos experimentais e vou discriminá-los, tá? Para que a gente possa entender mais futuramente as leis que vão aparecer relacionadas a isso. Lembre-se que leis são regularidades observadas, tá? Regularidades observadas nos experimentos. Os cientistas, quando perceberam essas regularidades, esses fatos experimentais regulares acontecendo, elaboraram leis, tá? Que relacionavam essas regularidades. Bom, o primeiro fato experimental é: se um determinado átomo emitiu partículas alfa ou beta, tá? Lembre-se, eu quero só treinar com você que a partícula alfa é 2 e 4 e a partícula beta é menos 1 e 0. Bom, se um determinado átomo emitiu partículas alfa ou beta, o seu núcleo foi alterado. E como o seu núcleo foi alterado, ele se transforma em outro elemento químico. Afinal de contas, a identidade do elemento não foi preservada, a identidade do átomo não foi preservada. Transformar em outro elemento químico é o que a gente chamou já de transmutação. Uma outra observação que os cientistas tiveram, foi que na radioatividade natural, espontânea desses isótopos radioativos, a radiação gama não é emitida sozinha. Eles perceberam que a radiação gama, ela sempre acompanha emissões alfa ou beta. Outra constatação experimental desses cientistas é que a quantidade de elemento radioativo que tem na amostra influencia diretamente na intensidade da emissão radioativa. O que significa isso? Significa que quanto mais elemento radioativo eu tiver na amostra, maior ou mais intensas serão as emissões radioativas desse determinado elemento. Tá? Uma conclusão, uma constatação de certa forma até óbvia. Qual outro fato experimental? Os cientistas, e isso é essa parte especificamente muito bem trabalhada por Marie Curie, foi descoberto que a fração de elemento radioativo que decai é sempre constante em um determinado intervalo de tempo. Em um determinado intervalo de tempo, a fração ou a proporção desse elemento que está decaindo, que está sendo transformado em outro elemento, é sempre constante, tá bom? Esses fatos experimentais levaram, então, principalmente Soddy e Rutherford, estabelecerem as suas chamadas leis de Soddy, ou leis da radioatividade. O que as leis de Soddy, ou leis da radioatividade, disseram? Quais são essas duas principais leis que vão nos acompanhar agora, né, de agora para frente na radioatividade, e a gente sempre tem que lembrar delas, tá bom? Quais são essas duas leis? Bom, a primeira lei é: quando um determinado núcleo emite uma partícula alfa, o seu número atômico, que é Z, diminui de 2 unidades. E o seu número de massa diminui de 4 unidades. Preste bem atenção aqui, o que eu estou mostrando. Ó, isso aqui é uma equação que, embora a gente está muito acostumado a trabalhar dentro da química, agora essa equação não mostra um fenômeno químico, ela está mostrando um fenômeno nuclear. Então pense que eu estou falando sempre do núcleo. O que significa essa equação? Que um determinado núcleo X, tá,
está emitindo ou está liberando partículas alfa. E na hora que ele libera partículas alfa, ele se torna um outro elemento. Ok? Esse núcleo se transforma em um outro núcleo. Esse outro núcleo, como vai apresentar um número de prótons diferentes, vai ser caracterizado como um outro elemento. Lembre-se que o número atômico, que é o número de prótons, é o que caracteriza o elemento. Então, a primeira lei de Soddy diz: quando um determinado núcleo emite partículas alfa, o seu número atômico diminui de 2 unidades e o seu número de massa diminui de 4 unidades. Eu vou fazer um exemplo aqui com você, tá? Para que você enxergue isso na prática. Se eu falar para você assim, ó, urânio 238 emitiu uma partícula alfa. Qual é o elemento em que ele se transformou? Eu vou colocar aqui elemento Y, né? Qual vai ser o elemento que ele se transformou? Bom, de que você precisa para resolver? Primeira coisa, ó, você tem que lembrar que a partícula alfa tem os números associados 2 e 4, 2 embaixo, 4 em cima, tá? O que mais você tem que lembrar? Que o urânio, lá na tabela periódica, tem número atômico 92. Preste bem atenção. O urânio, que tem número atômico 92, quando ele emite uma partícula alfa, de acordo com a primeira lei de Soddy, o seu número atômico diminui de 2 unidades, ou seja, 92 vai virar 90, e o seu número de massa diminui de 4 unidades. 238 vai virar 234. Essa é a primeira lei de Soddy. Bom, qual que é a segunda lei de Soddy agora? Bom, a segunda lei de Soddy diz que quando um núcleo emite partículas beta, lembre-se que partícula beta tem os números -1 e 0 associados a ela, tá? Lembre-se que quando um núcleo emite partículas beta, então, o seu número atômico aumenta em uma unidade e o seu número de massa permanece o mesmo, tá? Esta é a segunda lei de Soddy. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Como é que é a segunda lei de Soddy de novo? Quando um núcleo X emite uma partícula beta, o seu número atômico aumenta de uma unidade e o seu número de massa permanece constante. Vou fazer um exemplo para você aqui, tá? Como é que vai ser esse exemplo? Se eu tiver o iodo 131 e eu falar para você assim, ó, o iodo 131 emite partículas beta. Quem é o outro elemento Y que está associado ao decaimento radioativo do iodo 131 por partículas beta? Essa é a pergunta. Então, o que a gente tem que fazer? De novo, ó. Lembre-se, partícula beta tem números -1 e 0. O iodo na tabela periódica tem número atômico 53, então sempre coloque. A questão às vezes não vai te dar isso, você tem que colocar. E aí, o que você tem que lembrar, então? Que de acordo com a segunda lei de Soddy, o número atômico, que era 53, tem que aumentar de uma unidade. Então, o número atômico agora vai ser 54, ok? O número atômico vai ser 54. E o número de massa vai continuar o mesmo, vai ser 131. Bom, esta então é a segunda lei de Soddy. Então, só respondendo a pergunta original das duas leis. Quem é o elemento que vai ser produzido? Note que eu produzi agora um núcleo com 90 como número atômico, na primeira lei, no primeiro exemplo aqui da primeira lei, e produzi um núcleo no segundo exemplo, que é o exemplo da segunda lei. Esse núcleo da segunda lei, que eu usei como exemplo, ele tem número atômico 54. Bom, quem é esse núcleo então? Então você vai recorrer à tabela periódica, você vai ver que lá na tabela periódica, quem tem número atômico 90, é o tório. O tório é quem tem número atômico 90. Então, o que eu digo? Eu digo, então, como é que é a explicação disso, ou a leitura disso? Urânio 238, quando decai emitindo uma partícula alfa, se transforma em tório 234. Não coloquei o número aqui, mas o número de cima a gente já descobriu que é 234. Bom, qual que é a leitura do segundo exemplo? Bom, o iodo 131, quando sofre decaimento beta, tá?
Se transforma agora, ó, quem é que tem número atômico 54? Quem é lá na tabela periódica que tem número atômico 54? Quem tem número atômico 54 na tabela é o xenônio, tá? Xenônio, qual deles? O xenônio 131. Qual que é a leitura disso então? De novo, iodo 131, quando sofre decaimento beta, se transforma em xenônio 131. Tudo bem? Bom, agora um macetezinho para simplificar a sua vida, tá? Preste bem atenção nisso. E aí, com isso, você consegue resolver todos os problemas que envolvem decaimento ou bombardeio de núcleos. Observe, quanto que é a soma dos números de massa do lado esquerdo da equação? Antes da seta, quanto que é essa soma? Quanto que essa soma dá? Bom, do lado esquerdo dessa equação, a soma está dando 238. Quanto que é a soma do lado direito? Ó, preste bem atenção. A soma do lado direito é 234 mais 4. Quanto que dá 234 mais 4? 238 também. Opa! Será que isso é alguma coisa? Será que isso significa alguma coisa? Vamos olhar embaixo agora, ó. Olhando embaixo, pensando em termos de carga nuclear. Quanto que é a carga do núcleo do urânio? 92. Antes da reação, a carga era 92. Depois da reação, qual que é a soma dos números atômicos? 2 mais 90 dá quanto? Também dá 92. Ora, tanto a carga quanto a massa nuclear continuaram a mesma. Ó, antes da reação e depois da reação, a carga e a massa nuclear mantiveram a mesma. Olha para a segunda lei de Soddy. Será que isso acontece na segunda lei de Soddy também? Olha para a segunda lei de Soddy, então. Ó, a soma das massas antes dava 131, tá? Dava 131. E a soma das massas depois, quanto é que dava? 0 mais 131 dá quanto? Também dá 131. A soma das cargas agora, ó, antes, quanto que era a soma? 53. Quanto que é a soma depois? Esse trem aqui ficou torto. Quanto que vai ser a soma depois, então? Tá torto por causa do risquinho lá do meio, né? Ó, quanto que vai ser a soma depois? 54 somado com menos 1 dá o quê? 53. Então, atenção. As duas leis só servem para te dizer, elas servem para outras coisas, é claro, mas o que eu quero que você pegue aqui? O que eu preciso que você entenda? Independente se for uma emissão alfa ou uma emissão beta, a carga e a massa nuclear é sempre conservada. Tanto a carga quanto a massa sempre vai ser conservada numa reação dessa, tá bom? Então, sempre que eu tiver uma equação nuclear, você sempre lembra para mim, a carga e a massa nuclear sempre vai ser conservada. E na hora de verificar, você vai verificar primeiramente a massa. Depois que você verificar a massa, conferir a massa, aí depois você verifica a carga. Ok? Então comece sempre por cima, pelo número de cima, que é a massa. É o número de massa. Então primeiro você verifica a massa, depois você verifica a carga. Ok?